Patera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alongamento e resistência física. Não necessariamente vou passar uns exercícios para você, mas ao longo do vídeo você vai compreender a importância deles antes, durante e depois dos exercícios ou de uma gig. Então desde já, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque semanalmente eu vou dar umas dicas muito melhores para que você possa fazer aplicando nas coisas, nos vídeos que eu já passei anteriormente. E se você tem dificuldade em alguma coisa que eu vou postar, na verdade não é o que eu vou postar, né? Na verdade é que se você tiver alguma dificuldade, posta no comentário abaixo e eu posso fazer um vídeo para te ajudar sobre isso. Então desde já, bora para a vinheta. Então, batera, nesse vídeo especialmente eu vou explicar para você a importância de se alongar e ter uma boa resistência física durante os exercícios. Então, desde o início, você precisa ter consciência de que se você não praticar isso aqui, você vai ter muita dificuldade e você vai continuar tocando a mesma coisa de sempre. Ah, mas João, para que começar assim? Já dá vontade de dar dislike. Bom, esse vídeo é para que você desenvolva. Não estou aqui para te agradar, estou aqui para que você possa compreender que muita coisa, principalmente para você que está iniciando, se você já é veterano, eu acredito que você já sabe disso. Mas algo importante que você precisa ter entendimento, batera, é que é necessário ter consciência dos seus movimentos, certo? Então esse vídeo vai ser direcionado para isso. Antes de mais nada, nós vamos trabalhar com rudimentos que já foram apresentados aqui nesse canal, certo? Então, nós vamos trabalhar com rudimentos simples, single strokes. Você pode usar o rudimento que for, mas você precisa entender que antes dos rudimentos, antes dos toques, antes da evolução, você precisa ter consciência de que o seu corpo vai seguir conforme a sua ansiedade, as suas dificuldades, o seu nervosismo. Tudo isso psicologicamente vai evoluir ou piorar dependendo do seu estado mental. Sim, porque é importante o seguinte. Agora nós vamos trabalhar o aquecimento. Vamos direto para o assunto. Um ponto importante que você precisa entender é que antes de tocar, antes de fazer solos, antes de trabalhar na bateria, você precisa se aquecer. O aquecimento é muito importante porque vai trabalhar a oxigenação do seu corpo, vai preparar a sua musculatura, vai evitar que você tenha dores, seja no momento que você pratica ou futuramente, certo? E o mais importante, vai trabalhar a sua concentração. Porque se você está concentrado para estudar qualquer coisa, seja na bateria, seja no pad, seja nas pernas, seja em uma almofada, seja tocando na casa de alguém, seja tocando na igreja, independente do lugar, se você não está bem aquecido, você não vai ter uma boa desenvoltura. Ponto. Por quê? Você não se preparou, nem fisicamente, nem psicologicamente. Você não está à vontade para tocar no lugar. Porque se você vir com aquele pensamento de que, ah não, eu já trabalhei tudo em casa, eu não vou precisar tocar, não vou precisar aquecer, é só chegar. Você está mentindo para você mesmo. Porque tudo funciona mentalmente, psicologicamente. Se você não está à vontade, isso é fato psicológico, se você não está à vontade com o ambiente, não está à vontade com o pessoal, como que você vai ter uma boa performance? Você não vai ter, você vai ter uma dificuldade, porque se aparecer empecilhos, como por exemplo, ansiedade,
você passou mal, alguém te disse alguma coisa e você ficou tanto irritado, mas você ficou baqueado emocionalmente, isso vai atrapalhar na sua performance. Você não vai conseguir se concentrar. Então você precisa trabalhar o aquecimento, tanto aqui quanto aqui. E esse aquecimento é simples. Você simplesmente pode ligar um metrônomo e trabalhar single strokes. O que nós vamos fazer aqui? Trabalhar single strokes. Aqui você vai precisar entender o seguinte. Quando eu trabalho single strokes, eu trabalho da seguinte forma. Eu literalmente esvazio a minha mente e foco nos movimentos do pulso. Sim, eu vou trabalhar literalmente os meus movimentos do pulso. Só isso. Eu vou observar a altura que a minha baqueta faz, o movimento da minha baqueta. Se eu estou observando o movimento que ela está indo na mesma direção que ela começou. Um ponto importante no aquecimento é o seguinte: nada de velocidade. Aquecimento é para aquecer, é para preparar, certo? Então se você começa já tocando rápido, sem concentração, sem observar o seu corpo sendo preparado para uma performance, que às vezes nunca o aquecimento vai ser da mesma forma que a atuação, porque é uma preparação para o caminho, certo? Então depois você vai relaxar, trabalhou single strokes, abandona as baquetas, relaxa os ombros, deixa a circulação toda movimentar, ombros, braço, antebraço, pulso, dedos. Relaxou? Esse tempo é um tempo mínimo, de 3 a 5 minutos. Se você quiser trabalhar com tempos curtos, coloque um metrônomo, ligue um fone de ouvido e trabalhe no clique, certo? No clique. Trabalhando no clique, independente da figura rítmica que você for trabalhar, você precisa entender o seguinte. Relaxe. Trabalhe observando pontos importantes, como eu já disse. O movimento do pulso. Você vai ter que relaxar sua musculatura e simplesmente observar o movimento da baqueta. Outro ponto muito importante é trabalhar com todos os dedos em contato com a baqueta. Você vai observar muitos artistas maravilhosos, como por exemplo Simon Phillips, que tocam incrivelmente. E você vai observar que é preferência deles tocar de alguma forma, como por exemplo, tocar e não utilizar o dedinho. Você não tem o contato total de todos os dedos com a baqueta. Eu não recomendo, porque, na minha opinião, o mindinho é o dedo que mais possui massa muscular, independente dos outros dedos. Você pode observar que depois, quando você olhar para a palma da sua mão, a musculatura do dedo mínimo é a maior. Então ela vai te auxiliar muito. Isso é questão de anatomia, certo? Nós não vamos entrar em aula de anatomia hoje, mas é importante você não deixar nenhum dedo de fora enquanto você aquece. Porque você cria um vício e aquilo pode piorar lá na frente, as baquetas vão voar, ou você vai perder potência, não vai conseguir alcançar uma velocidade que você tanto espera ao longo dos anos e você não sabe por quê. Simplesmente pelos mínimos detalhes. Certo? Observou isso? O terceiro ponto importante, nós já falamos sobre o tempo, já falamos sobre
o alongamento no caso, nós vamos falar agora também. Mas você precisa entender o que? A preparação são os pulsos, os dedos, trabalhar a circulação. O alongamento, você tem que observar quais as áreas do corpo que você vai mais utilizar, certo? Qual a parte que você mais vai utilizar? Os pés, as mãos, os dedos, enfim. A bateria ela vai exigir isso tudo. Só que você precisa entender o seguinte: qual é o meu foco agora? Os alongamentos básicos são o quê? Movimentos de pulso. Você vai trabalhar um movimento de pulso. Você vai literalmente abrir os seus dedos, fechou, sem força. Você vai levemente apoiar suas mãos sobre o pulso e descer. Se você é muito tenso e não alonga com frequência, você vai sentir uma dor. Infelizmente, essa é uma verdade. Porém, você precisa entender que esse movimento precisa ser trabalhado aos poucos. Trabalhou esse movimento. Não vai deixar o polegar escapar. Pegou o polegar, todos os dedos, braço reto, levantou. 10, 15 segundos. O outro lado a mesma coisa. Pulso, também. 10 a 15 segundos. Trabalhou esses movimentos? Relaxa. Relaxa os pulsos, os ombros, os braços e deixa a circulação por uns 30 segundos, respirando fundo. E falando em respiração, esse é um ponto chave que vai te ajudar muito, porque ao longo dos tempos, ao longo da sua atuação, você vai se cansar. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi quando eu estudava break, quando nós fazíamos aula no SESC de consciência corporal, existia muito alongamento, você ficava corrigindo a sua postura, literalmente deitado no chão, para observar quais partes do seu corpo você sentia incômodo. Então nós trabalhávamos muito a correção da postura. E para o baterista, pelo fato dele ficar muito tempo sentado, ele vai prejudicar nisso. Então você precisa entender o seguinte: a respiração ela vai trabalhar da seguinte forma. Assim como você trabalhou os single strokes, observou detalhes, você vai continuar nessa linha de raciocínio. Só que assim como você compreendeu como funciona, você vai precisar trabalhar a sua respiração dessa forma, para você ter um início bem elaborado. Trabalhe a respiração da seguinte forma. Nós vamos trabalhar em 4 pulsos. 2 pulsos você inspira, 2 pulsos você expira. Certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você trabalhou a sua respiração, 2 pulsos de inspiração, 2 pulsos de expiração, você vai observar algo importante. O seu cérebro ele vai focar na respiração. Portanto, toda a parte que você já preparou, pré-aquecimento, movimentos de pulso, movimentos de dedos, você já guardou na mente indiretamente. Ela vai fixar com o hábito. Você perdeu o hábito, complica. Então, faça o seguinte: trabalhe pré-aquecimento, desenvolva, depois trabalhe a respiração. Dominou os outros assuntos, acrescente. Acrescentou, desenvolveu a respiração. Você simplesmente vai observar o seu corpo sendo trabalhado enquanto você respira. Por quê? Porque a evolução vai ser gradativa, mas se você não aplicar nenhum processo desse que eu estou te explicando,
você não vai evoluir. Eu sinto muito, mas é isso que vai acontecer. Porque você não vai ter domínio do seu corpo, você não vai observar como o seu corpo trabalha, onde funciona, por que funciona, se não está funcionando, porque a sua respiração vai acelerar o processo de oxigenação no seu corpo. Trabalhando a oxigenação, você tem mais resistência, porque vai chegar uma hora que se você simplesmente começar a trabalhar só a velocidade, vai faltar oxigenação. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar tenso, você não vai alcançar a velocidade desejada e você vai ficar frustrado. E você não vai achar um motivo. E tudo isso se baseia na preparação. Você preparou sua mente e o seu corpo para trabalhar, o seu corpo vai seguir conforme você já se preparou. É lógica. Portanto, batera, faça o seguinte. Trabalhou a respiração. Você vai observar como o seu corpo trabalha. Mat grip. Braços semi-abertos. Aqui você literalmente vai observar como o seu corpo trabalha de forma harmoniosa, certo? E quando você quiser evoluir, quando eu digo na questão de BPMs, velocidade mesmo, você precisa simplesmente entender o seguinte: trabalhe esse padrão, single strokes, certo? Trabalhou o single stroke, você vai entender o seguinte: estabeleça um andamento que você já tem confiança. Eu preferencialmente recomendo 50 BPMs, certo? Trabalhou os andamentos, você vai aumentar dentro desse tempo que eu já mencionei, de 3 a 5 minutos. Trabalhou esse tempo, você vai seguir o seguinte. Seguir o seguinte foi boa. Você vai trabalhar esse período e observar. E ali você aumenta de 3 andamentos em 3 andamentos. No início eu recomendo 2. Por quê? A sua musculatura não vai perceber tanto. Mas se você aumentar de forma muito gradativa, como por exemplo 4 andamentos, 5, o seu corpo vai sentir muita diferença e você, quanto mais andamentos você trabalhar, mais você vai ter que trabalhar a respiração, certo? Porque você vai aumentar a velocidade e a força muscular que você vai exercer no pad, na bateria, enfim. Quanto mais rápido você trabalhar, mais domínio da respiração e da concentração você vai precisar, certo? Portanto, são 5 passos que vão te ajudar muito nisso tudo. Desenvolveu, pratica, sempre. É como eu já disse em rotinas de trabalho, eu já fiz um vídeo sobre isso. Põe organização na sua prática e bota pra quebrar. Porque assim você vai observar que o seu corpo vai funcionar conforme a sua mente manda. É isso. Porque nos tempos que eu trabalhava com breakdance, não tinha meio termo. Ou você entende como o seu corpo funciona, ou você vai se machucar. Ou você não consegue fazer a performance que você deseja. E esses são pontos críticos, batera, porque você vai querer fazer uma virada rápida, você vai querer praticar algo e você não tem o hábito de desenvolver aquilo, vai falhar. Baqueta vai voar, memória muscular você não vai ter e você vai continuar observando exercícios e não vai entender porque é o seu corpo que está trabalhando, não é o corpo do batera. Ele trabalhou essa parte que eu estou te explicando agora. Só que pelo fato do baterista trabalhar muito sentado, às vezes ele esquece isso e é aí que surgem os problemas. Seja problema de coluna, seja problema de pulso, seja a postura em si, seja o hábito. Na hora que o cara for segurar na baqueta, dependendo do posicionamento que ele for tocar, dói.
Trabalhe isso de forma harmoniosa e eu posso te garantir, batera, vai ser sucesso imediato, porque você simplesmente colocou o plano em prática, certo? Então, observe como funciona, coloque a mão na massa e é assim que as coisas vão funcionar. E agora, recapitulando. Primeiro, tempo de aquecimento, o rudimento necessário. Segundo, o pré-aquecimento, se alongar. O terceiro, trabalhar a respiração. O quarto, ter a consciência de como o seu corpo vai funcionar. E quinto, trabalhando os andamentos. Você pode observar que a velocidade ela ficou por último, porque ela vai ser uma consequência do seu trabalho em conjunto. E aí, batera, não falei que essa aula ia ficar top? Então agora você simplesmente vai poder colocar essa prática, esse exemplo em prática, observar o seu corpo, como que ele vai funcionar e não deixar de praticar. Porque eu trabalho isso nos meus cursos mais a fundo, mas eu não vou fazer propaganda agora. Então coloca isso em prática, anota, coloca na parede e a gente se vê no próximo vídeo, certo? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.